Camila caminhava apressada pela calçada úmida, os fones de ouvido abafando o ruído da cidade e, de certa forma, também a voz da própria consciência. Naquela manhã, tudo parecia pesado demais. As contas atrasadas, o coração ferido e a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Enquanto esperava o semáforo de pedestres abrir, um senhor de cabelos brancos se aproximou calmamente, segurando uma pequena Bíblia gasta. Ele olhou para ela com ternura e disse, quase num sussurro: "Filha, não tome decisões definitivas por causa de uma dor passageira." Camila franziu a testa, sem entender, e respondeu apenas com um sorriso forçado, achando que aquilo era coincidência. O sinal abriu. Ela atravessou apressada, e a frase do homem ecoava distante, como um aviso que ela preferiu empurrar para o fundo da mente. Ela não sabia, mas aquele era o primeiro sinal que o céu estava enviando e que ela estava prestes a ignorar. Na empresa, o clima era tenso, e Camila já esperava por mais um dia de cobranças e comparações injustas. O chefe a chamou para uma reunião rápida e, sem rodeios, avisou sobre um possível corte de funcionários nas próximas semanas. O medo de perder o emprego se misturou com a tristeza antiga que ela carregava, e tudo dentro dela começou a gritar por desistência. No intervalo, uma colega que quase nunca conversava com ela se aproximou, com os olhos marejados, dizendo que sentia no coração que deveria orar por Camila. Constrangida, ela agradeceu, mas recusou a oração ali mesmo, dizendo que estava sem cabeça para essas coisas de fé. A colega insistiu. Deus ainda tem planos para você, por favor, não pense em fazer besteira. Camila sorriu de canto, achando exagero, e mais uma vez empurrou aquele alerta para o lado, como quem fecha a porta para um visitante insistente. Ao final do expediente, o peso em seu peito parecia insuportável, e a solidão se tornava um buraco cada vez mais fundo. Ela decidiu caminhar até em casa para esfriar a cabeça, mas, no fundo, alimentava pensamentos escuros que ninguém imaginava. Enquanto passava em frente a uma pequena igreja de bairro, ouviu, através das portas semiabertas, um louvor que falava sobre Deus não desistir dos seus filhos. Por um momento sentiu vontade de entrar, sentar no último banco e chorar tudo o que estava preso. Mas o orgulho falou mais alto. "Não adianta, nada muda", murmurou, acelerando o passo e fingindo que aquele canto não era para ela. Do outro lado, um pastor que estava orando parou de repente, sentindo um aperto no coração e dizendo em voz alta: "Senhor, alcança essa filha que está passando aqui fora." O céu insistia em lhe mandar sinais, mas Camila, machucada e cansada, escolhia olhar apenas para a própria dor. Já em casa, o apartamento silencioso parecia ampliar os pensamentos negativos que rodopiavam na mente de Camila. Ela se jogou no sofá, pegou o celular e começou a rolar as redes sociais, parando num vídeo curto que falava sobre esperança em meio ao desespero. Era o testemunho de uma moça que quase tirou a própria vida, mas foi alcançada por um encontro inesperado com Deus. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas e, por instantes, identificou-se profundamente com aquela história. Mas, num movimento brusco, fechou o aplicativo, dizendo para si mesma que aquilo era apenas conteúdo emotivo para ganhar visualizações. Naquele momento, o anjo designado para guardá-la permanecia ao seu lado, entristecido por ver cada sinal sendo ignorado, mas determinado a não desistir. O céu via a batalha invisível ao redor de Camila, e Deus já tinha decidido. Ela não enfrentaria aquela noite sozinha. À medida que o relógio avançava, a escuridão do lado de fora parecia combinar com a escuridão que Camila sentia por dentro. Ela levantou devagar, caminhou até a janela e observou as luzes da cidade, pensando em como seria fácil desaparecer no meio de tantos rostos anônimos. Lá embaixo, o trânsito seguia, indiferente às lágrimas que começavam a rolar em seu rosto cansado. Na mente dela, uma frase cruel se repetia: "Ninguém notaria se eu sumisse, ninguém sentiria falta de verdade." Sem perceber, começou a alimentar a ideia de colocar um ponto final em toda a dor, como se fosse a única saída possível. O anjo, ao seu lado, via cada pensamento como se fossem sombras tentando envolvê-la,
e erguia as mãos em intercessão silenciosa diante de Deus. Havia uma batalha espiritual intensa naquela sala simples, mesmo que Camila só enxergasse o próprio desespero. Camila caminhou até o quarto e abriu o armário, procurando uma mala pequena que costumava usar em viagens rápidas. Começou a colocar algumas peças de roupa sem qualquer lógica, apenas obedecendo à impulsividade de sumir por uns dias. No fundo, ela mesma sabia que não era apenas uma fuga temporária que passava pela sua cabeça, mas ainda não tinha coragem de assumir isso em voz alta. Enquanto arrumava as coisas, esbarrou em uma caixinha antiga onde guardava um terço, bilhetes de retiros e fotos de quando frequentava a igreja. Pegou um dos bilhetes amassados em que alguém havia escrito: "Deus nunca desiste de você", e sentiu o coração apertar mais forte. Irritada consigo mesma, jogou o papel de volta na caixa e a empurrou para o fundo do armário, como se quisesse enterrar aquele lembrete de amor. O anjo observava tudo, sabendo que aquela não era apenas uma arrumação de mala, mas um passo perigoso em direção a um abismo. Com a mala pronta, Camila pegou a carteira, o celular e respirou fundo diante do espelho, tentando não encarar seus próprios olhos. Ela falou baixinho, como se justificasse a si mesma: "É melhor assim, ninguém vai se machucar por minha causa." Lembrou da mãe distante, dos poucos amigos que não sabiam da profundidade da sua dor e do Deus que, na mente dela, havia se calado há muito tempo. Ao sair pela porta, esqueceu propositalmente o carregador do celular, quase como um sinal de que não pretendia manter contato com ninguém. Desceu as escadas do prédio com passos firmes, mas por dentro tremia como uma criança perdida em meio à tempestade. O anjo a acompanhava de perto, cada degrau parecia uma contagem regressiva, e o céu inteiro estava atento àquele movimento. Havia um limite que Deus não permitiria que ela atravessasse, e esse limite estava prestes a ser alcançado. Lá fora, o vento frio da noite tocou o rosto de Camila, mas não conseguiu esfriar o turbilhão que a consumia por dentro. Ela caminhou até a estação de metrô mais próxima, pensando em pegar qualquer linha que a levasse para longe de casa. No trajeto, passou novamente próximo àquela pequena igreja de bairro, agora já fechada, com apenas uma luz acesa no interior. Por um instante, sentiu um impulso estranho de parar na calçada, mas decidiu continuar, apertando o passo para afastar qualquer pensamento de voltar atrás. As luzes da estação brilhavam ao longe como uma porta para o desconhecido, e a cada passo ela se convencia de que estava decidida. O anjo, porém, recebeu uma nova ordem do céu. Era hora de intervir de um jeito que ela não conseguiria ignorar tão facilmente. A história de Camila estava longe de terminar. Deus já preparava um encontro que mudaria completamente o rumo daquela noite. Ao descer as escadas da estação, Camila sentiu um aperto tão forte no peito que precisou parar por alguns segundos, apoiando-se no corrimão gelado. Ela atribuiu aquilo à ansiedade, algo que já conhecia bem, e tentou respirar fundo para continuar descendo. Mas, de repente, um som ecoou em sua mente como se alguém tivesse falado ao seu lado. "Volta, esse não é o caminho para você." Assustada, ela olhou em volta, procurando a origem da voz, mas só via pessoas apressadas, cada uma ocupada com sua própria vida. Camila balançou a cabeça, tentando afastar aquela sensação estranha, e forçou as pernas a seguir adiante, degrau após degrau. O anjo, porém, tinha cercado aquele lugar com uma presença tão forte que até o ar parecia mais denso, chamando-a de volta para a vida. O céu insistia. Ainda não era hora de desistir, e Deus não permitiria que ela caísse sem lutar por ela até o fim. Na plataforma, o barulho do metrô se aproximando misturava-se com os pensamentos confusos dentro de Camila, formando um caos quase ensurdecedor. Ela se aproximou da faixa amarela, olhando para o túnel escuro por onde o trem surgiria em poucos segundos. Enquanto encarava aquele vazio, as lágrimas começaram a escorrer sem controle, e seu coração batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Um menino pequeno, de uns 7 anos, passou correndo ao lado dela e, sem querer, esbarrou em seu braço, sorrindo sem motivo aparente. "Moça, Jesus te ama, tá?" Ele disse espontaneamente antes que a mãe o puxasse de volta, envergonhada, pedindo desculpas pelo filho falante. Camila ficou paralisada,
sentindo as pernas fraquejarem porque aquelas palavras atingiram exatamente o ponto que ela tentava esconder de si mesma. O anjo sorriu, invisível, porque sabia que até a inocência de uma criança podia ser usada por Deus como um grito de socorro em meio ao desespero. Enquanto o metrô se aproximava com velocidade, o vento forte levantava os fios de cabelo de Camila e o ruído metálico enchia o ambiente. Ela deu um passo para trás, quase sem perceber, como se algo tivesse puxado seu corpo para longe do perigo iminente. De repente, sentiu uma mão firme segurar seu ombro, não com violência, mas com autoridade, como quem diz: "Você não está sozinha." Assustada, virou-se rapidamente, mas não viu ninguém próximo o suficiente para ter feito aquilo. As pessoas ao redor estavam distraídas. Seu coração disparou de um jeito diferente, não mais apenas por medo, mas por uma estranha sensação de que algo sobrenatural havia acabado de acontecer. Ela olhou novamente para os trilhos e, desta vez, o que antes parecia uma saída, passou a parecer uma armadilha revestida de mentira. Do lado espiritual, o anjo permanecia ao seu lado, a mão estendida sobre ela, impedindo que qualquer impulso a levasse a um ponto sem retorno. Ainda tremendo, Camila saiu da beira da plataforma e sentou-se em um dos bancos mais afastados, tentando entender o que estava sentindo. As palavras do senhor da Bíblia, da colega de trabalho, do louvor na igreja e do vídeo nas redes sociais começaram a voltar à sua mente como um filme. Uma pergunta ecoava dentro dela. E se Deus realmente não tiver desistido de mim, mesmo eu tendo ignorado todos esses sinais? O metrô chegou, as portas se abriram, pessoas entraram e saíram, mas ela permaneceu ali, imóvel, perdida em seus próprios questionamentos. Pela primeira vez em muito tempo, em vez de fugir da presença de Deus, Camila começou a considerar a possibilidade de correr na direção dele. O anjo, vendo seu coração amolecer, ergueu um clamor silencioso. Que ela desse o próximo passo, não em direção ao fim, mas em direção ao recomeço. A guerra não tinha terminado, mas pela primeira vez naquela noite, a luz começava a romper a escuridão que cercava a alma de Camila. Depois de longos minutos sentada naquele banco, Camila sentia como se o tempo tivesse parado ao seu redor. As pessoas vinham e iam, trens chegavam e partiam. Mas dentro dela, uma batalha silenciosa permanecia acesa. Ela olhou para o chão, enxugou as lágrimas com a manga da blusa e, quase sem voz, sussurrou: "Se o Senhor ainda está aí, me mostra." Não foi uma oração bonita, nem cheia de palavras ensaiadas, mas foi sincera, nascida da última força que lhe restava. Enquanto falava, sentiu um calor suave envolver seus ombros, como se alguém tivesse colocado uma coberta invisível sobre ela. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu totalmente sozinha naquela multidão apressada e indiferente. O anjo, ouvindo aquele clamor frágil, sabia que o céu inteiro se movia quando um coração quebrantado ousava chamar por Deus. Decidida a não entrar naquele metrô, Camila levantou-se devagar e começou a caminhar em direção à saída da estação. Cada passo parecia pesado, mas, ao mesmo tempo, carregado de um tipo novo de esperança que ela ainda não sabia explicar. Quando chegou à catraca, percebeu que havia esquecido de validar o bilhete, como se algo tivesse a impedido de seguir o plano inicial. Subindo as escadas de volta para a rua, ela sentiu o ar frio bater em seu rosto. Mas agora aquele vento parecia lhe devolver a vida. No alto da escadaria, avistou ao longe a placa luminosa da pequena igreja de bairro que tinha ignorado mais cedo. Seu coração acelerou, não de medo, mas de uma estranha expectativa. Como se houvesse algo ali que a esperava há muito tempo. O anjo caminhava ao lado dela, guiando seus passos de forma suave, sem forçar. Apenas abrindo um caminho onde antes só havia escuridão. Ao se aproximar da igreja, Camila percebeu que, mesmo sendo tarde, ainda havia uma luz acesa e algumas poucas pessoas lá dentro. A porta estava entreaberta e ela pôde ouvir, ao fundo, uma voz orando por alguém que pensa em desistir hoje, mas ainda é amado por Deus. Seu corpo inteiro arrepiou e as lágrimas voltaram com força, porque parecia que aquelas palavras tinham endereço certo. O coração dela, por alguns segundos, pensou em voltar para trás, com medo de se expor, de ser julgada ou de simplesmente não ser compreendida.
Mas algo muito maior do que seu medo a empurrou gentilmente para dentro, como se uma mão invisível dissesse: "Entra, esse lugar é para você." Ela cruzou a porta devagar, com o olhar baixo, sentindo os joelhos tremerem, como se estivesse pisando em território sagrado. Lá de cima, o anjo observava com alegria, porque sabia que aquele simples passo significava o início de uma grande virada. Assim que entrou, uma senhora se aproximou com um sorriso acolhedor, como se já estivesse esperando por Camila naquela noite. "Boa noite, filha. Fica à vontade. A gente estava orando por você sem nem saber o seu nome", disse, com uma doçura que desarmou qualquer defesa. Camila tentou falar, mas a voz falhou. E tudo o que conseguiu fazer foi chorar, deixando finalmente transbordar a dor que segurava há tanto tempo. A senhora a abraçou com firmeza, como uma mãe que encontra um filho perdido, e começou a orar baixinho, pedindo a Deus que curasse aquele coração cansado. Cada palavra parecia encontrar um lugar exato dentro dela, como se Deus estivesse costurando, ponto a ponto, as partes rasgadas de sua alma. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sentia, com certeza, que não tinha ido até ali por acaso ou por coincidência. Enquanto isso, o anjo permanecia em pé ao lado delas, vigilante, sabendo que a partir dali, Camila nunca mais seria a mesma. Depois de algum tempo em silêncio, ainda abraçada, Camila sentiu como se um peso antigo começasse a se desprender de dentro dela. A senhora a conduziu até um dos bancos da frente e perguntou, com delicadeza, se ela queria contar um pouco do que estava acontecendo. Entre soluços e pausas, Camila falou sobre o trabalho, a solidão, as decepções e, por fim, sobre os pensamentos de desistir de tudo. Enquanto ela falava, o pastor que estava à frente se aproximou, ouvindo com atenção e sem qualquer olhar de julgamento. Quando ela terminou, ele disse com firmeza amorosa: "Você não faz ideia de quantas vezes Deus te livrou hoje." Na mesma hora, flashes passaram pela mente dela. O senhor na rua, a colega no trabalho, o louvor na igreja, o vídeo nas redes sociais e o menino na estação. O anjo, olhando aquela cena, sabia que finalmente ela estava começando a enxergar o que sempre esteve acontecendo nos bastidores espirituais. O pastor então contou que, horas antes, havia sentido uma inquietação forte para manter a igreja aberta um pouco além do horário habitual. Ele disse que não entendia bem o motivo, mas que sentia como se Deus repetisse: "Tem alguém que vai entrar aqui hoje precisando de salvação e de vida." Ao ouvir aquilo, Camila sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque tudo encaixava como peças de um quebra-cabeça divino. Deus não desistiu de você, mesmo quando você decidiu ignorar os sinais. Ele continuou, olhando nos olhos dela com compaixão. E hoje, Ele enviou anjos para te guardar, mesmo quando você pensou em ir até o fim da linha. Completou, sem saber dos detalhes da estação de metrô. As lágrimas de Camila agora já não eram apenas de dor, mas também de gratidão por não ter sido deixada sozinha no momento mais escuro. O anjo, ouvindo a confirmação daquela verdade, ergueu um cântico silencioso de adoração, celebrando a fidelidade de Deus. Ali mesmo, naquele banco simples, Camila fechou os olhos e, com a ajuda do pastor e da senhora, fez uma oração entregando sua vida novamente a Deus. Ela pediu perdão por ter pensado em desistir, por ter ignorado tantos sinais de amor, e pediu forças para recomeçar, mesmo sem saber como seria o amanhã. Enquanto orava, sentiu como se correntes invisíveis fossem quebradas, uma a uma, libertando seu coração da opressão que a sufocava há tanto tempo. Foi como se uma luz suave invadisse os lugares mais escuros da sua mente, substituindo mentiras antigas por promessas de esperança. Quando abriu os olhos, enxugou as lágrimas e respirou fundo, percebendo que algo realmente havia mudado dentro dela. Os problemas não tinham desaparecido, mas agora ela sabia que não os enfrentaria mais sozinha, porque Deus tinha provado que continuava ao seu lado. O anjo permaneceu ali, contemplando a cena, certo de que aquela noite seria lembrada para sempre como o dia em que a morte perdeu e a vida venceu. Naquela madrugada, ao voltar para casa, Camila passou novamente pela calçada onde tinha ignorado o primeiro sinal, o Senhor da Bíblia gasta. Agora, em vez de apatia,
Ela sentia um profundo respeito por cada pequena forma de cuidado que Deus tinha usado para alcançá-la. Ao entrar no apartamento, olhou para a mala ainda pronta e, sem hesitar, começou a desfazê-la, guardando cada peça de roupa no lugar. Depois, abriu a velha caixinha do armário, pegou o bilhete amassado com a frase "Deus nunca desiste de você" e o colocou à vista sobre a escrivaninha. Deitou-se na cama, não mais desejando desaparecer, mas grata por ter sido encontrada pelo amor de um Deus que envia anjos para vigiar seus filhos. Antes de adormecer, sussurrou: "Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu já tinha desistido de tudo." E enquanto ela finalmente descansava em paz, o anjo permaneceu de guarda, silencioso e fiel, pronto para vigiar cada novo amanhecer de sua história.